Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, na santa paz do Senhor. Amados, eu vou gravar esse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar de 9 testemunhos de curas e milagres que o Senhor fez na minha família. E eu vou compartilhar com vocês para que o nome do Senhor seja glorificado, né, e exaltado, porque toda honra e toda glória é para Ele. Amém? Então vamos lá. Eu vou começar pelo testemunho do meu irmão, Mel, que quando ele tinha 8 anos, ele sofreu um acidente. Ele caiu de uma árvore e em cima de um resto de casa, uma casa que foi demolida. E lá ele ficou desacordado por mais de 4 horas. Nisso, quando encontraram meu irmão, ele estava muito inchado. A mamãe disse que ele estava irreconhecível. Levaram ele para o pronto-socorro em Belém do Pará. E ele ficou lá, ele entrou em coma, porque ele teve traumatismo craniano. Ele ficou 20 dias em coma. E os médicos deram um pré-diagnóstico, né, já para minha mãe, que só um milagre para ele sair de lá, mas que não tinha jeito, que ela não tivesse nenhuma esperança, porque o quadro dele era sério e era de morte. Então, e se ela tivesse alguma religião, que ela pedisse inclusive para que Deus, né, se fosse Deus, levasse meu irmão, porque se ele voltasse pela gravidade, ele voltaria louco. Minha mãe passeando na rua desesperada, chorando. Nós não éramos ainda evangélicos, e um casal abordou minha mãe e apresentou para ela um Deus que curava, um Deus que fazia milagres, um Deus que mudava diagnósticos. E perguntaram se a mamãe cria que Deus podia mudar a realidade do meu irmão, o quadro do meu irmão. Ela disse que sim. E aí perguntou se ela queria, né, aceitar Jesus. Ela se converteu e aí a gente começou ali aquela caminhada. Naquele momento ali a gente buscou a cura do meu irmão. Ele saiu, teve uma melhora assim instantânea, saiu do coma, só que de fato ele voltou assim muito perturbado. Amarravam ele ficou ali um tempo ainda. Mas assim, as cirurgias, marcavam cirurgias e desmarcavam, porque ia desaparecendo o que precisava fazer. Antes disso ele fez algumas cirurgias e ele tem marcas no rosto, no corpo. Quem conhece meu irmão sabe. Mas assim, meu irmão saiu do hospital vivo e, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, ele está bem. Tá? Esse foi o primeiro milagre, foi aí que mudou, assim, virou uma chave na nossa vida. O segundo, vou falar que foi com meu sobrinho, porque ele é filho do meu primo Lielson. E o Thalisson, ele estava bem doentinho. Eu acho que ele tinha uns 2 meses, ele era bem bebê. E ele passou muito mal numa manhã. Minha tia do Ó, que já está no Senhor, pegou ele no colo e fez oração lá, mas assim, ele de fato desfaleceu no colo da minha tia. Minha tia levou para casa, era quintal com quintal, entregou ele nas mãos da minha mãe, já assim, desesperada. Todo mundo já começou, né, se aglomerar, a gente começou já a espalhar ali a notícia que o Thales tinha falecido. Minha mãe também orou, mas não teve jeito, ligaram para a ambulância, começou aquela correria. Só que nesse intervalo passou o irmão Argemiro, um irmão que é muito usado nas mãos do Senhor. E ele passou e Deus mandou ele voltar, e ele pediu para que a gente ficasse fora, né? Ele entrou assim na sala da casa do meu primo e orou, e Deus ressuscitou o Thalisson assim, imediatamente e na frente de todo mundo. Ele retornou, começou a respirar de novo e a gente viu, todo mundo que estava ali viu o que aconteceu e viu que Deus ressuscitou o Thalisson naquele dia. Também está lá, né, mora no Pau d'Arco, que é aí um bairro de Santa Bárbara. O terceiro milagre foi com a minha mãe. A minha mãe foi diagnosticada com pólipo, e aí ela estava sangrando bastante, já estava bem complicado o quadro dela. Eu comentei com uma amiga minha, a de Deus, né, que é um anjo do Senhor na minha vida, é um anjo na terra. E ela conseguiu uma consulta rápido, e aí a gente levou a mamãe, consultou, e a médica pediu exames e já marcou uma cirurgia. No dia da cirurgia, eu marquei com a mamãe assim, a cirurgia amanhã, por exemplo. Mãe, a senhora vai direto para a Santa Casa
e eu vou de casa, que eu já morava em Belém, e encontro lá. Só que eu tive um sonho e acordei desesperada ligando para a mamãe. Mãe, eu sonhei que a senhora não foi na cirurgia. O que aconteceu? Não sei o que, onde a senhora tá. Aí a mamãe falou, não, eu não fui. Eu não fui porque ontem eu fui num culto e o Senhor usou uma irmã. E essa irmã falou que Deus me dizia, né? Deus falava que me tirava de uma sala de cirurgia. Então eu não fui para a sala. E eu, incrédula naquele momento, mãe, comecei a questionar, poxa mãe, não sei o que é que eu vou falar para de Deus? Porque você sabe que seu quadro está muito avançado, tá sério e tal. Mas ela não foi. Eu pedi desculpa para de Deus e a mamãe foi curada, não precisou passar por cirurgia, nunca mais sentiu também esse problema. O quarto foi comigo, eu já até falei no meu testemunho, mas eu vou comentar de novo. Eu comecei a sentir um caroço no meu seio direito, só que quando eu comecei a perceber, já foi porque estava doendo. E assim, foi muito rápido, porque eu já senti ele doendo, e eu fui visitar uma igreja perto de casa. Eu só ia quando, tipo assim, só procurava Jesus quando o bicho pegava, né? Quando o negócio não tava bom, que a gente fala, né? E aí eu peguei e fui visitar uma igreja. E quando eu cheguei na igreja, por 3 vezes o pastor orou e chamou pessoas que estivessem com caroços, que Deus estava revelando, que fossem na frente para ele curar. As 3 vezes eu não fui, mas ele falou assim, ó, o Senhor está me dizendo que quem precisa ser curado não está vindo. Eu já orei por várias pessoas, mas tem uma pessoa aqui em específico que ele quer curar. E eu fui, me levantei e fui. E ele orou, e desde aquele dia eu não senti mais o caroço. Eu fiz, né, já alguns exames, muitos assim, depois, mais nada, graças a Deus, aquele caroço sumiu. Tem também vou contar um da Nayara, minha sobrinha, filha da minha irmã Fernanda. Ela começou a ficar muito doentinha. E a minha irmã, né, correu atrás dos exames. Os exames dela deram uma anemia profunda. Então os médicos alertaram a gente para o quadro dela, né, para o que tinha dado nos exames, que era muito sério, e pediu para a gente repetir. Nesse intervalo a gente não repetiu, pelo menos ali uns 15 a 20 dias. A gente se apegou a Deus, começou a orar, fazer jejum, fazer campanha para que Deus mudasse o resultado dos exames. E aí, de fato, a gente foi depois e refez os exames depois da campanha. E todos os exames da minha sobrinha normalizaram, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O próximo, né? Esse aqui eu já estava em Manaus. Eu estava deitada e eu ouvi uma voz que dizia assim, era do diabo, tá? Eu vou colocar um câncer na tua mãe. E eu me levantei com muita autoridade no nome do Senhor Jesus e disse, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Sai da minha casa, sai da minha família, tu não vai colocar nada e tal. E falei em nome de Jesus, né? Expulsei ali aquele demônio, que era um demônio. Só que eu expulsei e fiquei com medo de falar para minha mãe. Eu falo com a mamãe todos os dias. E conversava com ela todos os dias, não falava. Aí um dia o meu irmão já estava muito doente, eu não sabia. Ela me ligou e disse, ó, teu irmão está muito doente. E ele precisa fazer exames urgentes, não está mais conseguindo e tal. E aí eu contei para ela o que eu tinha ouvido e a gente começou, né, orar e correr ali com os exames. Deu tuberculose, ele fez o tratamento, também ficou curado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa foi outra cura também. Fez exames, foi curado, mas o diabo tinha falado que ia colocar um câncer, né? Então quando Deus permitiu que eu ouvisse a voz, eu me levantei em oração, né? Porque assim, Deus tem poder para curar. E o que quando a medicina, né, não consegue, Deus pode, porque Ele é médico dos médicos. Agora eu vou contar 3 testemunhos, mas esses testemunhos eles fogem ali um pouco da cura, mas é muito de cuidado de Deus. E esse primeiro agora que eu vou falar foi quando eu comecei a conhecer Jesus, minha caminhada com Cristo. E foi a primeira experiência que eu tive com Deus. A situação era muito difícil, bem complicada, a gente passava bastante necessidade. Meu pai nessa época tinha viajado, fazia mais de 3 meses que a gente não sabia dele, não tinha telefone, e a gente estava numa situação assim crítica, dependendo dos meus tios, de amigos, de vizinhos, e nesse dia não tinha comida. Eu fui para a igreja e orei.
Senhor, tu és o Deus do ouro e da prata. Eu tô olhando aqui porque tem um passarinho aqui, não sei se dá para vocês verem. Lindo. Peraí. Não sei se deu para ver não, desculpa, mas é que ele é muito lindinho. E eu orei para Deus, pedi que Deus, né, disse: Deus, tu és o Deus do ouro e da prata e do bronze, eu sei que tu tens todo o poder e eu queria te pedir comida. Só que eu queria te pedir frutas também. E orei e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, meu pai tinha chegado de viagem, tinha comprado comida e tinha comprado frutas. Então assim, era uma coisa assim... inexplicável, porque eu não entendia, eu não conhecia Deus por experiência, eu só conhecia Ele de ouvir falar, e eu comecei a ter experiências com Deus. Fiquei muito feliz, a gente comeu, tenho 4 irmãos, né, e naquele dia assim foi um dia que a gente não esquece. Teve um outro testemunho que eu também estava no momento ali fazendo muitas perguntas para Deus. Eu estava no quintal de casa e era quintal com quintal da minha tia, né, que é do segundo testemunho do meu sobrinho. E eu estava ali, mas eu não estava emitindo som, estava falando com Deus em pensamento. Nisso, irmão Agemiro passa, um irmão, né, o mesmo irmão lá que eu comentei, passou no quintal de casa e seguiu o caminho dele. Depois ele voltou e disse: Deus manda te dizer que Ele tem ouvido tua oração, que Ele tem cuidado de ti, que Ele sabe tudo o que você precisa. Ele pede para você acalmar seu coração, porque na hora certa você vai entender e Ele vai te honrar. Então assim, o que eu estava falando para Deus era justamente isso, né? Algumas coisas que eu não entendia, que eu queria saber se Ele estava me ouvindo, porque a situação estava bem delicada e tal. E Ele mandou, né? Mostrou pro irmão, falou pro irmão, falar para eu, mandou o irmão vir me falar que ele tinha ouvido a oração e que era para eu acalmar meu coração. E eu falei: meu Deus, que Deus é esse? Que Ele dá, né, o dom para as pessoas saberem, e Ele fala o que a gente está falando, porque Ele sabe tudo, inclusive os nossos pensamentos. E o último testemunho, esse eu estava sem dinheiro de passagem para ir para a escola. E a mamãe não tinha conseguido de novo. E eu falei: Deus, eu vou sair aqui e eu queria que o Senhor usasse alguém para me abençoar com esse dinheiro. Eu comecei a andar e eu passei na frente da casa do meu tio Luiz. Ele não sabe disso, talvez agora no testemunho ele pelo vídeo ele tenha o conhecimento, mas naquele dia ele foi resposta de oração na minha vida. Sendo que esse meu tio, como todos os outros meus tios, vizinhos, amigos, me ajudaram muito, muito na minha infância, e eu oro para que Deus retribua a todos pelo que eles fizeram, né, na minha vida, para mim. E eu passei e vi meu tio na janela e eu fiquei com vergonha de pedir o dinheiro para ele. Eu voltei. Quando eu voltei, ele me chamou e ele disse: Fabrícia, vem cá, eu tô com umas moedinhas aqui e eu não tenho para quem dar, é um dinheiro que eu não vou usar e tal e tal. Eu fiquei muito feliz, peguei as moedinhas, fui para casa. Assim, era um dinheiro que não era pouco, né? Era assim, dava assim, eu acho que era pelo menos umas 5 vezes mais do que eu precisava. E fui para casa, louvei a Deus, agradeci a Deus, mas não falei nada pro meu tio. E agradeci a Deus. Então assim, amados, quero ler aqui agora o Salmo 139, que eu quero deixar para que vocês tenham a certeza que Deus, Ele está e Ele sabe todas as coisas. Ele está conosco em todos os momentos e Ele sabe todas as coisas, tá? Salmo 139, você pode pegar sua Bíblia e meditar também. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces, sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando eu estou trabalhando e quando eu estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o Teu poder. Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem. O Teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde eu posso ir para escapar do Teu Espírito? Para onde eu posso fugir da Tua presença? Porque se eu subir o céu, Tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá Tu estás também. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a Tua mão me guia. Ainda ali Tu me ajudas. Eu poderia até pedir que a escuridão me escondesse.
e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura, para Deus a escuridão não é escura, e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre luz e escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formastes. Deus te formou na barriga da tua mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo o que tu fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos. Amém? Amados, esse salmo fala tudo. E tudo que a gente... E tira todas as dúvidas que você pode ter de que Deus te conhece e que Ele se importa com você. Amém? Fica com Deus.